Boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu vim passar para falar um pouco a respeito do estresse. O estresse, o acúmulo de estresse que pode vir a gerar nas pessoas. E eu vou levar como exemplo uma profissão que eu costumo atender muitos pacientes dessa profissão. De início, qual que é a profissão? A profissão é o motorista de transporte coletivo, motoristas de aplicativos. Por quê? Porque o motorista ele lida com o estresse do trânsito, né? E lida com o estresse diário da correria das outras pessoas também. E isso vai acumulando no seu subconsciente, vai acumulando no seu dia a dia, vai aumentando a irritabilidade. Esse tipo de pessoa vai perdendo sono. E aí, futuramente, começa a criar pânico em dirigir. Em dirigir seu próprio veículo e principalmente o veículo de trabalho. Aí por que eu citei como exemplo a profissão do motorista? Por quê? Porque todo mundo, a gente que pega trânsito, a gente passa por situações que deixam a gente mais estressado diariamente também. E o motorista que trabalha só com aquilo gera um acúmulo de estresse no seu organismo, e isso vai gerando quadros ansiosos, né? Quadros ansiosos seríssimos, né? E o que é o estresse? O estresse é a sua resposta do seu organismo, a resposta do seu organismo quando você passa por alguma coisa desafiadora, alguma coisa ameaçadora. Agora você imagina quem vive diariamente o tempo todo nesse trânsito, né? Muitas vezes a gente que pega um trânsito de um lugar para outro, você já fica ruim, você já fica chateado, já cria um pouco de raiva, né? Imagina quem trabalha com isso. E hoje em dia está aumentando muito os casos e estou pegando muitos pacientes assim, vindo muitos pacientes assim. Para terminar aqui e exemplificar um pouco para vocês, como que eu lido com um tratamento desse? Primeira coisa e mais importante essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico. Precisa de uma psicoterapia. Por quê? Porque ela precisa ter alguém para quem conversar, ter alguém para quem dialogar, ter alguém para quem mostrar para ela os caminhos, os exercícios de como ela pode melhorar, como ela pode não levar aquela situação desafiadora para dentro de casa, não levar o trabalho para dentro de casa. Principalmente a psicoterapia de início. E se preciso, a gente entra com alguma medicação para esse paciente. Por quê? Porque daí pode vir a evoluir para um quadro de pânico. Aí essa pessoa começa a ter pânico de dirigir, pânico de ouvir barulho de um coletivo, ouvir barulho de um carro mais alto. Com isso, o tratamento consiste em não deixar evoluir esse quadro de pânico, né, ou piorar a situação do paciente. Porque senão depois tem pacientes que não conseguem nem entrar dentro de um transporte coletivo, não conseguem entrar dentro do próprio carro, acaba traumatizando a sua profissão, com sua profissão também, e torna muito mais complicado. Eu citei como exemplo aqui a questão da profissão de motorista, mas isso vale para todas as profissões, tá? Quando você vê que certos acontecimentos, certas situações que acontecem no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai acumulando aquilo e você vai levando para casa, você vai aumentando o seu nível de estresse, procure ajuda porque depois a situação pode piorar muito e na maioria das vezes vira uma bola de neve realmente e a situação só piora, tá bom? Uma pergunta que a gente sempre responde, que é muito interessante, é a seguinte: mas o psiquiatra ele só passa medicação? Como que funciona isso? Primeiro, o tratamento, eu sempre costumo falar que funciona o seguinte, é um tripé: atividade física, terapia e por último a medicação. A atividade física, você manter uma vida regular, com rotina, com atividades diárias, manter a mente sempre bem ocupada, sempre bem estruturada, é o mais importante. Depois, a psicoterapia, uma psicoterapia bem feita, exercícios psicológicos para te ajudar a melhorar o quadro de estresse, melhorar o quadro de irritabilidade, o nervosismo, é muito importante. E por último que entra a psiquiatria, né? A psiquiatria vai ajudar, na maioria das vezes com uma medicação, a você conseguir contornar aquela situação e ter uma qualidade de vida. Hoje em dia, apesar de ter diminuído muito, mas ainda existe uma mística, né? Muitas das vezes o paciente ele chega todo melindroso no consultório, chega com receio, muitas vezes chega se perguntando o que eu vim fazer aqui. E existe essa mística ainda de que
a medicação ela vai te deixar viciado, ela vai te causar dependência, que o tratamento ele vai ser pelo resto da sua vida, que você não vai conseguir ter uma vida saudável, uma vida boa, uma vida social boa, que o remédio vai te deixar dopado. Então sempre tem essas questões, sempre tem esse medo, né, com a psiquiatria, e ainda existe essa mística, né, de que o tratamento psiquiátrico ele vai ser pelo resto da vida, vai ficar com dependente de remédio, e não funciona assim, tá? Hoje em dia o tratamento ele tem um curto prazo, não é um longo prazo, e na grande maioria das vezes sempre tem um retorno do paciente que é muito interessante. O paciente chega e fala assim: nossa doutor, por que eu não vim antes? Por que eu não busquei ajuda antes? Esse remédio, essa medicação, esse tratamento, a psicoterapia, meu estilo de vida, eu melhorei tanto com essa grande melhora. Sempre fala que deveria ter vindo antes e ter buscado ajuda antes. Por isso que a gente está aqui para ressaltar que buscar ajuda não é coisa de outro mundo, tá? A aceitação vem em primeiro lugar no tratamento. Então, você tem que ver direitinho, ver os sintomas que vem sentindo, ver as situações que vem passando, lidar com isso da melhor forma, tá? Aceitar ajuda, não é coisa feia pedir ajuda, não é, eu sou um fraco, eu sou um derrotado porque eu busquei ajuda psiquiátrica, porque eu busquei ajuda psicológica, não. É muito pelo contrário. Se você buscou ajuda foi porque você teve forças para aceitar que você precisava daquela ajuda, e isso é muito difícil. Eu sempre falo para os pacientes que o mais importante ele está fazendo, que foi aceitar e buscar ajuda para ter uma melhor qualidade de vida.